A Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 12, nos versículos de 1 a 18. Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então, primeiro lugar, a gente vê que é um sinal no céu, e é um grande sinal no céu. Aí nós podemos lembrar de Abraão, que Deus falou para Abraão: olhe para os céus e conte as estrelas, se puderes. Tu encontra essa história em Gênesis, capítulo 15. Viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então, vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então, tu tem sol, lua e estrelas. E o número 12. Aí a gente também pode lembrar de José, do sonho de José, que também tu encontra em Gênesis, capítulo 37. No sonho de José, era o sol, né, que era o pai, a lua, que era a mãe, e 11 estrelas, que eram seus irmãos. Mas com ele seria 12. Então a gente tem uma referência a Israel, Abraão e José. Ambos têm uma simbologia envolvida com sol, lua e estrelas. E o número 12? O número 12, que se tu já estudou aqui no canal, já assistiu, já leu, tem um vídeo sobre os números na Bíblia, sobre a numerologia bíblica. E o número 12, ele é um número muito emblemático, muito simbólico, muito significativo. O 12, ele é usado para representar as 12 tribos de Israel ou os 12 apóstolos. Então, ou o Israel povo ou o Israel espiritual, que seria a igreja. Então, o 12 pode ser as 12 tribos de Israel ou os 12 apóstolos, né, que formaram, que deram voz, né, ao evangelho, à igreja primitiva, as colunas, né, que são os 12 apóstolos. Então, tudo isso aqui é para te dizer que esta mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça, é Israel. É todo um jeito simbólico, alegórico, de falar de Israel. Porque a Bíblia, ela se explica. Tu não pode ignorar o contexto. Tu não pode ignorar que o autor da Bíblia é o Espírito Santo. E que o Espírito Santo estava com Deus e era Deus. Então ele inspira e nos ensina desde o Gênesis até o Apocalipse. Se tu quiser revelação de Deus, unção, sabedoria, discernimento, tu tem que considerar a Bíblia como única, como um único livro. Tu não pode pensar que são livros, que essa é a definição da Bíblia, né? A Bíblia é uma biblioteca de livros, né? São muitos livros. Mas nós, pela fé e pelo discernimento espiritual, pela sabedoria divina, entendemos que tudo faz parte de um único estudo, vamos dizer assim, de um único ensino, um único livro, um único autor, uma única mensagem.
Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador. Deus nos ama. Deus fez tudo por amor. Então, com essas explicações do Sol, Lua, estrelas, do número 12, a gente conclui, a gente entende que esta mulher, né, é Israel. E agora continua a explicação. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então, assim, a missão primordial, básica, elementar, primária da mulher é trazer à luz, é gerar filhos e filhas, é estar grávida, é ser, vamos dizer assim, a depositária da vida. Então, esta mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então, aqui está explicando o quê? Que se ela era uma mulher, ela teria filhos. 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Então, olha só que coisa terrível. A mulher estava grávida e estava sofrendo, gritando para dar à luz, né? Aí apareceu no céu um outro sinal, e era um dragão. Então vamos só começar pelo dragão. Dragão, de novo, é um símbolo, é uma visão, é uma simbologia de algo que não é bom, de algo que é ruim, de algo que é associado a trevas, ao mal. Então, a figura do dragão simboliza o diabo, os demônios, tá? Fala que ele era grande e vermelho. O vermelho sempre vem pro sangue, né? Pra morte, pra coisa ruim acontecendo. 7 cabeças, isso indica poder. Chifres, autoridade. E nas cabeças, tá? Tinha 7 diademas. Diadema é uma palavra para coroa ou para uma tiara, assim, né? Que quer dizer domínio. Quer dizer que esse poder, essa autoridade é reconhecida. Então, quando tu coloca uma coroa na cabeça de alguém, é porque esse alguém vai ser rei, ou vai ser rainha, ou príncipe, enfim, ele vai estar investido e reconhecido de uma forma pública e notória deste poder e dessa autoridade. É isso que quer dizer. Isso, tu entende? Isso tem sido assim, né? E os números 7, tanto nas cabeças quanto nas coroas, nos diademas, de novo, é total, é algo completo que nós já estudamos. 10 chifres. Tudo isso indica que é um grande poder, que é uma grande autoridade, que é um grande domínio. E essa coroa, ela não era feita de algum material inferior, não. Diadema, coroa, quer dizer joia, algo que tem valor, dinheiro, poder, riqueza, né? Aí tu entende. E ele também estava no céu. O sinal era no céu, se tu prestar atenção. Outro sinal no céu, tá? Estamos juntos? 4. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Então, ela não ia ser mãe de filhos, ela ia ser mãe de um filho, um filho específico, né? A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu. Cauda simboliza o veneno, o ferrão. Tu tá tentando te defender da boca
ou das garras, e quando tu vê uma cauda, né, te atinge. Animais que têm cauda, eles são muito ágeis e fortes, e muitos têm veneno, né, tem ferrão, tem uma arma letal na cauda. Então, o que a gente interpreta aqui? Que a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu. Então, este veneno, essa maldade, esta arma, né, letal, conseguiu arrastar 1/3 das estrelas do céu. E daí tu já tá chegando na mesma conclusão que eu, né? Satanás, né, o diabo, o demônio, ele se revoltou contra Deus. Ele quis ser igual a Deus. A iniquidade dele foi o orgulho, a soberba, a vaidade, a altivez. E nesta rebelião, nesta rebeldia, ele arrastou 1/3 dos anjos. Então, as estrelas do céu, simbolizando anjos, certo? E quando eles se rebelaram contra Deus, Deus os expulsou, os precipitou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Olha isso. Vamos seguir a explicação bíblica? Quem que tu lembrou que ia dar à luz a um filho e que deveria morrer? Moisés. Lembra de Moisés? Moisés era o libertador. Ele foi o legislador. Ele foi um homem de Deus, um servo de Deus, que fez toda a vontade de Deus, né? Que libertou o povo escravo do Egito. Mas sabemos as histórias do seu nascimento, as circunstâncias que marcaram o seu nascimento. Sim, houve uma ordem para matar todos os meninos. E a família de Moisés o escondeu, o protegeu, o guardou. E aí tem vídeo no canal sobre Moisés, a sua mãe Joquebede, a sua irmã Miriam, enfim. A história é muito linda. As parteiras. Deus usou muitas pessoas para salvar a vida de Moisés. Mas muitas crianças, muitos meninos recém-nascidos foram mortos. Então tu imagina, Israel estava sob a escravidão do Egito, de Faraó. Então, sabemos quem é que escraviza, né? Satanás. E quem que liberta? Jesus. Moisés é um tipo de Jesus que veio, que foi levantado para libertar Israel. Então, o que Satanás faz? O que esse dragão faz? Ele se detém diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. E foi essa tentativa de Satanás em relação a Moisés, mas foi uma tentativa frustrada, porque Moisés foi criado pela filha do faraó e viveu no Egito como um príncipe, né, como um egípcio. E se tu quiser saber mais história, assiste o vídeo. E aí, tu também tem que lembrar de Jesus, né, da estrela, dos reis magos que seguiram a estrela para adorar o recém-nascido. E aí Herodes manda matar também, né, os meninos de 2 anos para baixo. Então esta história remete novamente a Israel. Desde o primeiro versículo até esse que a gente está agora, né, o 4, tu tá vendo que é sempre uma forma de falar sobre algo que nós já lemos, já estudamos, já conhecemos da história de Israel.
Então o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. 5. Ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Então, o que a gente vê aqui? Jesus, o Senhor Jesus, né? E o reino está sobre os seus ombros, o governo está sobre os seus ombros, o domínio, o poder, né? Toda a autoridade. Então, Jesus nasceu para esmagar a cabeça da serpente, né? Desse dragão. Sabemos também em Gênesis que essa inimizade seria dessa forma, né? Ele ia atacar a cabeça e o dragão seu calcanhar. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Então, mais uma vez, Satanás não conseguiu, né? O diabo, o dragão, não conseguiu. 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então, quem é que vai para o deserto? Israel. Onde que é a localização de Israel? No deserto, né? Então, tá deixando bem claro que a nação de Israel, o povo de Israel, esta mulher, né, que gerou Jesus, no caso, foi para o deserto. E aí tem muitas teorias sobre os 1260 dias, né? Que eu tenho dito para vocês que eu creio no que nós estudamos em Pedro, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Que para nós se passou 1 milênio, 2 milênios, mas para Deus é como se fosse ontem, que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou e voltou para o céu. Eu creio no tempo Kairos, que é o tempo da eternidade, e que nós, seres humanos finitos, mortais, limitados, estamos no tempo Cronos, e que sim, Jesus, o Senhor Jesus, já está no trono, sentado à direita de Deus Pai, esperando que os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. E nós, como filhos e filhas de Deus, podemos apressar ou retardar esta vitória e esta vinda, esta volta do Senhor Jesus. Então eu não me apego a esses dias como dias literais, né? Tenho falado isso para vocês desde o início. Eu entendo que qual é a mensagem do Apocalipse? O Senhor Jesus venceu e nós com Jesus venceremos, né? E nós aguardamos a volta de Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. 7. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. Então aqui de novo, aqui também é um texto que pode ser aquela parte do 1/3, quando houve a expulsão, né? Ou algo que ocorreu, ocorrerá ou está ocorrendo nos céus o tempo todo. A luta entre o bem e o mal, entre os 2/3 que permaneceram fiéis a Deus, né, os anjos de Deus, que guerreiam ao nosso favor, que toda vez que tu abre a Bíblia, toda vez que tu dobra teus joelhos, toda vez que tu levanta as tuas mãos em adoração a Deus, há oposição no céu, há oposição na terra, há guerra, porque esse 1/3 de demônios, de anjos caídos, né, eles lutam contra nós, os filhos de Deus, contra nós, as filhas de Deus. O governo, o poder está sobre os ombros de Jesus, mas nós ainda estamos no mundo e há sim uma oposição.
o inferno não quer perder. Cada um que se converte, cada um que se salva, cada um que lê a Bíblia, cada um que ora, cada um que adora, está vencendo uma oposição e uma resistência espiritual dos demônios. E eu tenho que falar para vocês sobre Miguel, né? Que nós já falamos e ele já apareceu em alguns vídeos aqui do canal, porque a gente já estudou sobre Daniel e já estudamos sobre Judas. E Miguel aparece no livro de Daniel, né? Na carta de Judas e agora no Apocalipse. Quem é Miguel? Miguel é apresentado como príncipe guardião de Israel, como um arcanjo, como um comandante do exército celestial. O nome dele é Quem é como Deus. Então, o nome dele é louvor e adoração, né? É exaltação ao próprio Deus. Então, aqui Miguel está olha só que interessante, Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Então significa que ele é um comandante, né? Um líder que tem um exército de anjos, anjos obedientes, anjos submissos às ordens de Deus. Então Miguel tem esta figura de autoridade. E isso também me lembra Joabe, que também tem vídeo no canal, e Davi, que também tem vídeo no canal. Davi tem vídeos, muitos vídeos sobre Davi. Então, o que acontecia? Davi era o rei. Ele tinha o trono, a coroa, o domínio, a autoridade, mas quem executava as ordens de Davi, quem estava sujeito as ordens de Davi era Joabe. E quem executava, quem colocava em prática, quem liderava o exército de Davi era Joabe. Então, eu entendo Miguel como esta figura, essa autoridade, esse cargo, essa função assim. Ele está submisso a Deus para missões estratégicas, coisas muito sérias, como em Daniel, como Judas fala, né? E agora aqui no Apocalipse. Então, Joabe, ele deu muitas vitórias para Davi, mas nenhuma era para Joabe. Ele sempre... como é que a gente fala isso? Levantava a bola para Davi cortar. Ou ele colocava a bola no pênalti para Davi chutar, né? Falando uma linguagem bem comum, bem assim, de futebol. Tu entende? Ele fazia tudo, mas na hora da honra, da glória, era Davi. Então, Miguel é isso. Ele luta as lutas do Senhor Jesus, as lutas de Deus, ele obedece, mas numa posição destacada, como príncipe, como guardião, como arcanjo, como comandante do exército celestial. Então tu imagina assim, o poder, a autoridade de Miguel e os anjos para guerrear contra o dragão e os anjos. Então, nós temos aqui Miguel e 2/3, e temos o dragão e 1/3, tá certo? E não houve mais lugar para eles no céu, né? Porque eles perderam, né? 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então agora, se tu ainda tinha dúvidas, tá bem explicadinho. Esta guerra que foi travada e que é travada todos os dias faz com que Satanás tenha certeza de que ele perdeu, de que ele é um derrotado, um fracassado. Mas nós ainda precisamos do último veredito, vamos dizer assim, né? Eu tenho explicado isso para vocês. Ele tá preso, ele tá amarrado, mas ele ainda tem uma corda, ele tem um espaço de corrente ainda ali, de movimento, né? E aqui fala, ó, sedutor. Ele engana.
E cada vez que as pessoas cedem a essa sedução, a essa tentação, ele ganha. E cada vez que nós nos santificamos, nos convertemos, ele perde. 10. Então ouvi uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Também tenho falado isso muitas vezes para vocês, né? Essa é outra estratégia de Satanás, nos acusar, nos humilhar, nos entristecer, nos oprimir, nos atormentar, tirar nossa alegria, né? Roubar a nossa alegria, nos enfraquecer com mentiras, com acusações, com calúnias, com difamações. Esse é o terreno dele. Ele te tenta para tu pecar e depois que tu pecou, ele te acusa que tu caiu, que tu não é tão crente assim, enfim. E nós, em nome de Jesus, temos que calar Satanás. Retira-te, Satanás. Cala-te, emudece, em nome de Jesus. Porque Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Salvador. Nós declaramos Jesus, 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 Santo, Santo, Santo. E sim, tá? Esse versículo é muito importante para nós. Ele está diante de Deus, né? Diante do trono de Deus, acusando, mentindo, fazendo com que nós venhamos a pecar, para que depois ele tenha argumentos contra nós. Aí vem o 11. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Então aqui para mim é bem claro, nós vamos vencer no nome do Senhor Jesus, por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho, e mesmo diante da morte. Então sim, o que Satanás pode fazer? Pode, e tem feito ao longo da história, que muitos homens e mulheres de Deus sejam sacrificados, martirizados, que sofram, né? Mas mesmo diante da morte, eles não negarão o Cordeiro. Eles o venceram por causa do sangue. O sangue de Jesus em primeiro lugar, e se for necessário derramar o seu próprio sangue para não negar o Cristo, isso vai ser feito, porque tem sido feito desde o justo Abel. Então, Jesus morreu e derramou o seu sangue. Nós, muitos de nós, também serão perseguidos, martirizados. A gente viu os apóstolos. O único que não passou por isso foi João, esse que vos fala, esse aqui, o apóstolo João, o apóstolo do amor. Sim, foi preso, ficou exilado na ilha de Patmos, mas recebeu esta revelação, né? Recebeu a graça de conhecer os últimos acontecimentos. Então, não está dizendo aqui que nós seremos poupados. Não, que mesmo diante da morte não amaram a própria vida e que sim darão testemunho. 12. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, o que a gente vê? Que Jesus reina, mas que Satanás incomoda, perturba. E se os filhos e filhas de Deus não agirem com autoridade, com santidade, ele vai ter mais espaço. Então, por quê? Porque ele está cheio de fúria, ele nos odeia. O objetivo dele é roubar, matar e destruir. Ele está cheio de fúria, de cólera, de ira, de desejo de vingança. Ele sabe que o tempo dele está se esgotando. Ele sabe que perdeu, ele sabe que já está condenado. Mas enquanto ele ainda tem esse espaço, o que ele faz? Ele quer levar homens e mulheres para o inferno,
para o lago de fogo e enxofre. Assim como ele conseguiu levar 1/3 dos anjos, ele quer levar o número maior possível de seres humanos. Entende? Esse é o objetivo de Satanás, do diabo. 13. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Então, sim, que ele persegue Israel, que tudo que tem acontecido e está acontecendo com Israel faz parte dessa perseguição? Sim, eu creio que sim. E eu não jogo para o futuro. Eu vejo que isso continua. Nunca houve trégua, né? Ele nunca parou de perseguir a mulher. Nunca parou de perturbar Israel. E ele não quer, né? Ele não quer que a mulher, vamos dizer assim, se fortaleça, se converta. A gente viu isso, né, em Romanos. O Deus desse século tem cegado o entendimento. E nós oramos para que Israel se converta, para que os olhos sejam iluminados, que assim como Paulo, as escamas caiam dos olhos de Israel. E sim, isso será uma confirmação de que o tempo se abrevia, de que o Senhor Jesus vem, a salvação, a conversão dos judeus. 14. Mas foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então, Deus tem guardado Israel. E tu sabe que a Bíblia diz que nós devemos orar pela paz em Jerusalém. Nós devemos orar pelos nossos irmãos. E temos vídeos e muitas referências sobre isso. De que muito ainda vai acontecer em relação a Israel e a Jerusalém. Mas olha o que diz, está fora do alcance da serpente. 15. Então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. Então a gente sabe que se tu tá com os pés sobre a rocha, lembra da casa? A casa que foi edificada sobre a rocha, veio vento, veio chuva, correram os rios, as correntes, as torrentes, né? E a casa permaneceu de pé. Então, o que quer dizer esse rio que correu atrás da mulher? Provação, tribulação, guerra, tantas coisas ruins que podem simbolizar com o objetivo de que ela seja arrastada, né? Que ela se perca. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. Então, quando a gente pensa na terra, a gente pensa nos irmãos, né? A gente pensa nas pessoas, a gente pensa que há uma proteção para que esse rio não arraste Israel. E de novo, cada um de nós que ora, que abençoa, que reconhece que aquela terra é santa, que há um propósito, que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, para cada um de nós que crê, que ora, que abençoa, que ama, nós estamos socorrendo Israel. Por isso, se tu é de Deus, tu protege Israel. E os que falam mal de Israel, os que amaldiçoam, é esse rio que quer arrastar, que quer destruir. E sim, ao longo da história, nós sabemos, tem coisas assim, ó, que são inacreditáveis, que só um povo com a mão de Deus poderia estar de pé até hoje. Fizeram tudo para arrastar, para destruir, para matar, para roubar, para aniquilar, para exterminar, mas não conseguiram. E não conseguirão. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, e nenhuma das promessas vai cair. Todas vão se cumprir. 17. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Deus. Então, esse é o trabalho do dragão, de Satanás, do diabo.
lutar contra os filhos e as filhas de Deus. Perturbar, atormentar, tentar, seduzir, mentir, enganar, roubar, matar, destruir, fazer o mal. E ele está irado contra Israel, mas está irado contra todos aqueles que são de Deus. Todos os que guardam os mandamentos de Deus. Todos que têm o testemunho de Jesus. Todos que são lavados pelo sangue de Jesus. Todos que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Mas a Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. 18. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Então presta atenção. A terra socorreu Israel, né? E aí o dragão foi para a areia do mar, certo? O que a gente aprende hoje com esse capítulo 12 de Apocalipse? De que a mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar onde seria sustentada por 1260 dias, que tu pode também traduzir ou, né, converter em 3 anos, 5 meses e 15 dias. Que também a gente lembra, é um período muito parecido com o tempo que o Senhor Jesus ensinou, né, na terra. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, onde as bases do evangelho, do ensino, da salvação foram pregadas pelo próprio Senhor Jesus, né? O ministério de Jesus durou 3 anos e meio. O dragão perseguiu a mulher. Quem é o dragão? O diabo. Foram dadas à mulher 2 asas para voar até o deserto onde é sustentada. A terra socorreu a mulher. E nós devemos orar por Israel.